bem-vindos na nossa aula de hoje. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez na nossa aula da evangelização. Então, eu sou a evangelizadora Silviane e hoje nós vamos falar a respeito do que é ser cristão. Que interessante, né? Isso é uma pergunta. O que é ser cristão? O que vocês acham que é ser cristão? Mas antes da gente conversar a respeito deste tema da nossa aula, eu vou trazer um pouquinho a aula da Mônica. Vocês lembram do que a Mônica conversou com a gente? Então vamos lá. Vamos puxar na nossa memória. A Mônica falou pra gente sobre o Allan Kardec. O Allan Kardec foi um espírito, né? Super importante. Na verdade, ele foi um ser humano super importante, porque foi através dele que nós tivemos a decodificação do espiritismo. Olha que interessante. Então, ele é muito importante pra gente. Que digamos que o espiritismo começou surgindo ali com ele, ok? Ótimo. E foi tomando forma. Mas antes da gente falar a respeito do que é ser cristão, nós vamos desvendar esse mistério. Nós vamos nos conectar com quem? Com Deus e Jesus, nosso mestre irmão, que vai estar com a nossa aula aqui, que vai estar conosco aqui na nossa aula. Eles sempre estão conosco, mas hoje eles vão ficar mais pertinho. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa ligação com Deus e Jesus através da nossa prece, da nossa oração. Então, em posição, colocamos as nossas mãozinhas em posição de prece, colocamos ela próximas do coração, fazemos a nossa ligação e convidamos Jesus para estar conosco. Então, Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, é um prazer enorme estarmos aqui juntos para assistirmos mais uma aula da evangelização, que vem com o tema de o que é ser cristão. E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre seus ensinamentos, Jesus, que são e foram tão importantes para nós. É através dos seus ensinamentos, das suas palavras, das suas parábolas, que nós aprendemos dia a dia como é importante amar. Afinal, o que você sempre nos diz, amai uns aos outros como a si mesmo. E esse é um dos ensinamentos que eu acredito ser o mais importante. E por isso, e por tudo mais, é que estamos mais uma vez juntos. Que assim seja, esteja conosco. Ok? Vamos lá. Deixei uma perguntinha antes de fazermos a nossa prece, que foi: o que é ser cristão? Bem, vamos pensar. E o que é ser cristão? Bem, sem muita enrolação, o que eu entendo, o que eu, Silviane, entendo que é ser cristão? Ser cristão é viver dentro dos ensinamentos de Cristo. Ok. Bem, eu já ouvi falar de Cristo, eu já ouvi falar de Jesus. Será que eles são a mesma pessoa? Pois são a mesma pessoa. Então, sermos cristãos é vivermos em Cristo. E Cristo é Jesus. A gente não fala de Jesus Cristo? Pois é ele mesmo, nosso amigo, mestre e irmão. Perfeito. Então, o que é ser cristão? Quando Jesus veio aqui à Terra, ele veio cheio de amor para nos dar, né? Então, ele é filho de Deus, super poderoso. E Deus nos concedeu essa graça, essa bênção, esse amor por nós, de mandar o seu filho em missão. Qual era a missão de Jesus? Várias delas. Jesus veio cheio de missão. Mas uma que é muito, muito importante é ensinar-nos a amar. Amar a quem? Amar a nós mesmos, amar aos outros, amar ao próximo.
Isso é uma grande lição que Jesus trouxe pra gente aprender. Quando a gente reencarna, que a gente vem lá do nosso outro mundo e que a gente vem e desembarca aqui, no colo da nossa mamãe e do nosso papai, que a gente tem essa oportunidade de viver, tá? Vivermos aqui nesse planetinha que é lindo, lindo, planetinha Terra. A gente veio para aprender a viver nesse planetinha e a amar. Amar a tudo. Amar os bichos, amar o papai e a mamãe, amar as plantinhas, amar o planeta, amar as pessoas. Então esse é um grande ensinamento. Bacana. E que isso a gente faz dia a dia. A gente vai em busca desse grande aprendizado. Isso é ser cristão. O que mais que é ser cristão? O que vocês acham que mais é? Temos muita coisa, mas uma outra coisa que é muito bacana também de ser cristão. É nós temos, olha, são muitas coisas, mas agora sim me veio bem na cabeça a questão de sermos solidários, tá? O que é solidariedade? Solidariedade é nós não apenas cuidarmos do outro, mas não só doar a questão material, né? Um brinquedo, uma roupa, né? A solidariedade é nós estarmos nos dividindo, tá? Nos dividindo em relação ao outro ser humano, a outro ser humaninho, tá? Isso também é viver em Cristo, isso também é ser cristão, tá? Deixa eu trazer um exemplo mais prático, para ficar a nossa aula ficar mais didática, né? Quando a gente fala de solidariedade, que foi essa palavrinha, o que seria o que eu tenho de exemplo prático para dar? Vamos lá. A gente já está saindo dessa estação, porque nós já estamos recebendo a estação das flores, tá? E a estação das flores é a primavera. Então a gente está saindo do inverno para chegarmos na primavera. Bacana. Lembrei de um momento bem interessante. Nós temos várias datas durante o ano, né? Datas comemorativas. A gente tem dia para tudo hoje. Vocês sabem disso. Vocês, melhores do que eu, sabem que a gente tem dia para tudo. Dia do abraço, dia dos pais, dia das mães e tem o quê? Uma que está se aproximando. Dia das crianças. Dia das crianças, pra gente, é uma data, vamos colocar assim, comemorativa, tá? Por quê? Porque a gente celebra o Dia das Crianças. Dentro da Igreja Católica, tá? Vou colocar esse detalhe para vocês. Dia 12 de outubro é dia também da padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. Então, nós temos, um feriado nacional, vocês sabem disso, tá? Na nossa religião nós não comemoramos, porque nós temos uma outra forma de olhar para tudo isso, mas na religião católica nós temos isso. E ela é a padroeira do Brasil, ok. E junto do dia 12 nós temos o Dia das Crianças. E no Dia das Crianças é um dia bacana, é um dia comemorativo. O que vocês pensam no Dia das Crianças? Poxa, Dia das Crianças é Dia das Crianças. É o dia que eu espero receber um presentinho. Não é verdade? Então a gente espera, quer queira, quer não, a gente pensa nisso. Falando de solidariedade, a gente sabe que nem todos nós temos uma condição, vamos colocar assim, uma condição de receber um presentinho, tá? E as crianças que às vezes o papai e a mamãe não podem, por uma questão financeira, comprar um presentinho, seja ele qual for, o que a gente pensa? A gente pensa assim, poxa, eu acho que eu posso ou doar um brinquedo em bom estado para uma criança que talvez não tenha a possibilidade de ganhá-lo, tá? Porque realmente existe uma condição financeira, ok? Então, o que eu posso pensar? Então vamos lá. Poxa, eu tenho um monte de brinquedo bacana. E eu posso dividir esse meu brinquedo bacana com uma criança que não tem tanto quanto eu tenho. Isso é ser solidário. Isso é doar também, né? Doar o amor.
É pensar, poxa, é bacana esse brinquedo, mas ele também vai ser muito bacana para uma outra criança que vai deixar essa criança super feliz, tá? Então olha que interessante. Então vivermos em Cristo, sermos cristãos é vivermos no amor, é termos, sermos como, vamos colocar assim, sermos como Jesus e dentro dos ensinamentos que Jesus nos deixou é adaptarmos os seus ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, tá? Para o nosso mundo de hoje, para o nosso 2021. Então, pensando nisso, quando a gente pensa, por exemplo, nas campanhas que elas acontecem, seja a campanha do inverno, né, onde a gente doa, por exemplo, cobertores, roupas de frio para alguém que precisa, tá? Com todo amor, é vivermos em Cristo, é sermos cristãos, um brinquedo em boas condições, tá? Livros, por exemplo, livros de leitura, que às vezes a gente já leu, é super gostosinho, mas a gente já leu, já não os usa mais, a gente pode fazer também essa troca, né? Troca que eu digo assim, doar, fazer essa troca, esse livro passar para uma outra criança para que ela também tenha essa oportunidade. A gente tem o Natal, que a gente fala muito do Natal solidário. Muitas vezes a gente tem algumas catástrofes da natureza, vocês sabem disso, que podem acontecer e que daí as pessoas se reúnem e em solidariedade para ajudar aquelas pessoas que ficaram desamparadas por aquele momento. Então, tudo isso, eu estou trazendo essa questão da solidariedade nesses exemplos, vamos colocar assim, práticos, né? Mais didáticos, mais visuais que a gente tem dentro do nosso dia, da nossa vida de verdade, para trazer o aprendizado do que é ser cristão. Ser cristão é viver em Cristo. Ser cristão é viver dentro do que Jesus nos ensina e nos ensinou e nos ensinará sempre, tá? E isso então é muito importante. E tudo isso que a gente faz, né, desta forma, tem muito amor, que eu acho que é o ensinamento mais importante que Jesus nos trouxe. Então, super importante isso, pensando que Deus deu o Filho dele, né? Deus enviou o Filho mais amado dele para nos salvar, que a gente fala, né? Então Jesus morreu na cruz em sinal a estar salvando a nós todos nós seres humanos que vivemos, que viviam, que vivemos dentro desse planetinho chamado-se Terra, tá bem? Então, pensando nisso, ser cristão também é uma coisa que eu gosto muito, muito de trazer para você, é ajudar o nosso amiguinho na escola. Olha, achei uma coisa bem interessante. Escutei alguma coisa, escutei uma fala, né, de uma psicóloga dizendo assim, o quanto nós, né, eu como vocês também, incluímos outros amiguinhos que às vezes ficam mais excluídos das brincadeiras, tá? Ou do convívio, ou das conversas. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que nós fazemos a abordagem? Como que nós trazemos esse amiguinho que está excluído lá, isoladinho, seja ele por qualquer motivo, para dentro da nossa rodinha, para dentro do nosso grupo? Quando a gente faz essa inclusão desse excluído que a gente inclui, isso é amor, isso é ser cristão, isso é trazer aquele amiguinho querido que está ali isoladinho, talvez por uma série de questões dele, para mais próximo da gente, para o convívio da gente, para mais amor, ok? Meus amores, espero ter passado a minha dica, o meu recadinho para vocês do que é ser cristão, tá? Desejo a vocês uma semana super abençoada, linda, maravilhosa e olha que bênção, que bênção! Será a nossa semana da primavera, que vem nos brindar, a primavera vem nos brindar com todo aquele colorido, aquela alegria, né? As flores com todas as suas cores, os seus perfumes. Isso é uma bênção de Deus. Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele deixa todo esse colorido para a gente apreciar. Então,
Deus nos traz um convite todos e todos os dias. Vamos observar a beleza que nós temos no nosso planeta. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.